O Observatório Luziense conversou com as 3 vereadoras reeleitas que ocuparão a Câmara Municipal por mais 4 anos. Bom, nessa eleição, diferente das eleições passadas, onde Calixto conseguiu se reeleger com 60% dos votos, a Roseli Pimentel ela teve mais dificuldade em se eleger, né? Como que vocês veem o governo dela e o que a gente pode esperar da relação dela com a Câmara Municipal? Bom, eu penso que a questão de uma mulher, da primeira mulher, né, eleita prefeita na cidade, me alegra muito, né? Eu tenho grandes expectativas em relação à nova gestão. Penso que ela deve fazer uma gestão mais participativa, coisa que que não aconteceu na gestão do prefeito Calixto, né? Essa questão da participação, né, de ouvir, de escutar. Acho que o diálogo hoje é fundamental para o avanço de qualquer sociedade. O desenvolvimento ele acontece com o empoderamento da sociedade. E esse empoderamento é a partir da disseminação de informações. A gente tem que estar informado porque a informação é poder. Então eu penso que se ela realmente estabelecer uma relação de diálogo, não só com a Câmara, mas com todos os espaços da comunidade, da sociedade luziense, ela precisa ouvir o povo, ela tem tudo para poder avançar e avançar muito, né? Eu penso que é uma mulher que mostrou que aceita desafios, porque foi um desafio tanto encarar uma prefeitura em 2016, né, após o falecimento, é claro, né, inesperado, ninguém esperava por isso, né, de um grande líder político, né, nesse município. Ela aceitou esse desafio e as urnas também deram a resposta, né? Embora não com um percentual tão elevado, eu acho que até mesmo por causa dessa questão da mulher, né, a mulher, né, nós temos aí um cenário também nacional que não é favorável, então, a esse contexto, neste momento, né, a questão política, mas eu acho que tem tudo para avançar, se ela realmente se pautar no diálogo com a comunidade, com os outros órgãos e principalmente com a Câmara Municipal de Santa Luzia. Eu acredito que a prefeita ela tem que fazer a seguinte leitura, né? Então, a gente teve, nas 2 últimas eleições, prefeitos que foram eleitos com um número expressivo aí da sociedade, né? Todos os 2, seja Gilberto e Calixto, eles assumiram a chefia do executivo com mais de 60% da votação aí da cidade. Ela chega, né, passando por um processo eleitoral que foi mais pulverizado. Eu acho que mais projetos de cidade sendo discutidos nesse processo eleitoral, e ela se elege com um pouco mais de 30%, considerando, inclusive, né, gente, que é uma eleição, isso no país inteiro, que o número de nulos, brancos e pessoas que não participaram, não quiseram votar, foi extremamente significativo. Então, a gente também tem que saber ler isso, né? Então, eu quero destacar que ela tem que fazer essa reflexão. Olha, eu chego, né, para a chefia do executivo, sem necessariamente, no primeiro momento, ter a maioria dessa cidade, mas eu tenho que governar, ela tem que governar para essa cidade inteira. Mas ela vai ter que partir desse ponto de reflexão. Então, quais são as pactuações que ela tem que fazer com a sociedade, inclusive com o Poder Legislativo, para a gente poder fazer, então, esse projeto de cidade acontecer, né? Eu acho que não dá para ir para uma chefia de executivo já num lugar assim, olha, eu não tenho que conversar, eu não tenho que melhorar esses mecanismos. O primeiro semestre do ano, já tendo a Roseli como prefeita, acho que o primeiro momento ele foi mais positivo. Depois, eu, enquanto legisladora, senti dificuldade, sim, na interlocução, da gente ter por parte do executivo as informações necessárias, os documentos que a gente solicitava para cumprir o nosso papel. E eu espero muito, então, que a partir, né, do próximo período de legislatura nossa e de mandato dela, que a gente possa avançar nisso, né? Que, como Luísa disse, a gente está aqui para cumprir esse papel que é de fiscalizar e legislar. E nós não podemos dizer amém para tudo. Então, quando a gente solicita documentos, quando a gente solicita informações adicionais, não é numa postura de picuinha, mas é numa postura de responsabilidade. Da gente não travar as discussões aqui só do ponto de vista político, ou de que grupo eu sou, deixo de ser, mas porque eu preciso dar resposta para essa cidade. A gente também está aqui sendo observado e fiscalizado pelos outros órgãos externos, como é o Ministério Público, como é o Tribunal de Contas. Então, eu acho que a urna não só falou, a gente não quer mais uma política, já apontou que política a gente quer. E é essa que a gente prime mesmo por esse papel. Então,
que não seja lida as nossas atitudes, não sejam lidas nossas atitudes como de oposição ou de picuinha, mas porque a gente quer manter essa seriedade. Então, eu espero isso mesmo, que a gente avance nessa interlocução com o Executivo, que essa casa mantenha um posicionamento de autonomia, que para mim também sempre foi muito prejudicial a Câmara ser apenas um anexo do Executivo, que para mim foi isso que muitas vezes aconteceu aqui, e que a gente, nós somos um poder que temos que garantir essa boa relação com o Executivo, mas a gente tem que manter uma autonomia. Então, é o que eu espero, e o meu empenho, o meu trabalho vai ser nesse rumo também. Bom, eu acho que vai ser um desafio, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. A cidade hoje ela não se encontra, a gente tem que falar a verdade, a cidade hoje ela não se encontra no melhor, né? Ela não tem uma saúde, aí dá-se o exemplo, o Brasil inteiro, mas não, vamos fazer, dá para fazer uma saúde legal, dá para fazer uma educação legal, né? E isso assim, eu acho que a cidade ela já entra com esse problemão, né? Então, eu acho que ela vai precisar da casa, nós vamos precisar dela também, mas tem essa questão assim, eu acho que ela vai encontrar uma certa resistência na casa ano que vem, né? E isso para nós, e para o crescimento da cidade é muito bom, porque aqui é o meu 12º ano que eu estou aqui. A gente vê assim, vereadores muito se curvando para o Executivo. Isso é muito ruim, sabe? Eu acho que o crescimento, o crescimento da cidade, ele é atropelado por interesses muitas vezes até pessoais, né? É o toma lá da cá, é o que existe muito aqui na casa. E eu acho que a partir de ano que vem, a gente tem que tomar uma postura diferente até para o crescimento da cidade e para a gente dar uma satisfação também à sociedade, ao povo luziense, o porquê que nós somos escolhidos. Né? No mapeamento de vocês, qual é a necessidade da mulher luziense? O que as mulheres de Santa Luzia precisam e quais os suportes que ela não encontra na cidade? Acho que a começar da saúde, foi um ponto que a Luísa levantou, tudo aquilo que é voltado para a saúde da mulher está bem aquém, né? Assim, está bem comprometido. A gente tinha um CVV, que foi um serviço que, enquanto esteve estabelecido na cidade, acho que garantiu uma retaguarda importante para a saúde da mulher, em termos de exames, acesso a exames como mamografia, ultrassom, entre outros. Isso está muito precário, muito precário. A ausência da maternidade, claro, né, tem um impacto aí, no caso da gestante. Então, eu acho que a saúde da mulher, hoje no município, ela grita mesmo por a gente pensar em outra lógica, em outro investimento. E outros aspectos também que, direta e indiretamente, impactam na organização, na vida da mulher. A gente tem que considerar que a gente faz parte do município, como tantos outros da região metropolitana, que a grande parte, um número considerável de famílias são chefiados por mulheres, ou tem a mulher como, né, principal ali, mantenedora, provedora de recursos e tal. E aí você não tem outras retaguardas. Por exemplo, hoje é uma discussão recorrente aqui na casa, a questão das creches, né? Seja as conveniadas ou aquelas executadas diretamente pela prefeitura. O número é insuficiente. Até conversando com a promotora que é responsável pela questão da infância e adolescente aqui na cidade, é uma discussão que está sendo travada aí, como é que a gente vai fazer, porque, é claro, quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de um direito da criança. Mas é um direito da criança que, quando ele é garantido, ele tem repercussão na família e na organização da mulher. Ela pode trabalhar mais tranquila, ou buscar esse trabalho, ou estudar, ou garantir mesmo a sua questão de saúde, e que isso hoje não está garantido assim, para muitas mulheres da cidade. Tem vários outros aspectos, mas a minha contribuição seria na reflexão e elencando esses dois aí, né? Que é a questão dos serviços de saúde voltados para a mulher, e essa nossa dificuldade ainda de garantir um número razoável ou universalizar mesmo aí as vagas em creches. Na verdade, somando a essa observação que a Suzane faz, até mesmo é fruto de alguns questionamentos de munícipes mesmo, né? De algumas mulheres que a gente abordou no decorrer da campanha, e isso que a Suzane falou de fato. Um grande número de mulheres, não só aqui, né, chefiam, em toda a nossa sociedade brasileira, chefiam as famílias hoje em dia. Então, essa questão do trabalho, né, a questão com demanda realmente, né, para a educação infantil, de onde deixar seus filhos, né,
a gente volta novamente à cultura de que a mulher é responsável. Então, se ela vai trabalhar, aí ela tem que saber onde vai colocar as crianças, né? Essa questão da saúde da mulher também, mas justamente a questão de emprego, porque a gente tem um fator de mobilidade urbana muito comprometido aqui dentro da cidade também. E o tempo que se gasta entre o deslocamento da sua residência até ao seu local de trabalho, isso também compromete a vida familiar. Aí a mulher também não tem como dar acesso, né, a assessorar a sua família, né, na questão da educação para os seus filhos, na questão do acompanhamento escolar. Muitas das coisas que são comprometidas por esse tempo que se perde do deslocamento para o trabalho. Então, assim, algumas eleitoras, né, quando eu as abordei durante o período de eleição, ainda falando, a gente precisa criar mecanismos para trazer novas empresas para dentro do município de Santa Luzia, para abrir possibilidades de trabalho local, para a gente, né, realmente fomentar esse mercado aí. Eu não sei se isso vai ser possível, mas é um dos questionamentos que me fizeram, assim, perguntando um dos grandes gargalos que a gente enfrenta. Eu acho que a mulher hoje, principalmente a nossa mulher luziense, ela está muito prejudicada, principalmente na área da saúde. Eu exerço, assim, né, tento fazer eu tenho uma ligação muito direta, né, principalmente com as mulheres, tanto nos seus problemas de saúde, como nos seus problemas de emprego, né, geralmente nos problemas sociais mesmo da mulher. E a gente vê assim, muita dificuldade. A saúde é quase que totalmente negada a ela, né? Ela não tem, se ela tem uma consulta com o ginecologista, é pedido o exame, esse exame, ela não tem condição de um diagnóstico, né? E tanto, como Suzano falou aqui do Viva Vida, o Viva Vida era que nos dava uma retaguarda muito boa na doença do homem, da mulher e da criança. Então foi fechado, assim, foi desfeito o convênio, isso prejudicou demais, principalmente para as doenças crônicas, né? Até a mulher, assim, mais especificamente. E eu vejo, assim, muita dificuldade nessa questão, sabe? É dado muito pouco para a mulher, para ela, né, já que ela toma conta do lar, ela trabalha, ela precisa de ter uma saúde bacana, e isso não é ofertado para ela aqui no município, é muito pouco ofertado. Né? É dificuldade também, assim, até de oferta para o seu filho. Né? Não temos uma pediatria, não temos um hospital que pega essas crianças, né? que trate dessas crianças. E eu vejo, assim, é uma situação bem difícil, né? Bem difícil. E quais os passos que precisam ser dados daqui para frente para que essas questões sejam sanadas? Eu acho que o que precisa nessa cidade, mais urgente que está sendo colocada, mas muito lento, seria as consultas especializadas. Né? E a primeira atitude que seria a abertura do Hospital São João de Deus. Né? O Hospital São João de Deus hoje, ele oferece para o município as 5 clínicas. E o Estado já fez essa cobrança para o município e isso não foi atendido. Então, assim, eu acho que ficar polarizando a saúde, faz um pequeno hospital aqui, aí põe um pronto-socorro ali, põe a maternidade, dá licença. Faz uma maternidade com poucos leitos, não adianta. Tem 3 anos que não nasce uma criança na cidade. Né? Então, assim, antes de fechar a maternidade, eram 480, 500 mulheres que faziam pré-natal mês aqui na cidade. Sabe? E isso, assim, elas têm a consulta, né? Muitas vezes é feita nos postos de saúde até por enfermeiras, né? Os médicos também são poucos. Então, eu acho que tem que entrar firme nessa questão, no paciente como um todo, não só a mulher, né? É lógico que tem o marido dela, tem um filho, né? Tem um parente. Eu acho assim, que a saúde aqui, eu acho que ela tem que ser encarada de uma forma mais direta, sabe? Mais séria. Que acaba sobrecarregando também a mulher, né? Como você colocou, o marido, o filho, mas, né, tudo... essa nossa cultura de pegar tudo, né? Tudo cai em cima da mulher, né? Então, acaba sobrecarregando tudo em relação à mulher. Eu penso que dos passos que poderiam e que deveriam ser dados para que a gente tenha sucesso, né, êxito aí naquilo que a gente está relatando, uma quantidade de problemas que a gente observa, né? Então, como solucioná-los, né? Como fazer da melhor forma, né? Eficiência, eficácia e efetividade, né? Esses são os 3 S.
né, em relação a essa questão aí que a gente diagnostica, que a gente visualiza. Eu penso que o primeiro passo, o passo primordial, independente da gente perceber a necessidade, a demanda da saúde, né, na educação, né, como foi colocado aí em relação a essa questão, o primeiro passo é o diálogo. Eu penso que os recursos são mínimos. Hoje em dia, a gente, tendo as informações, a gente consegue perceber isso, que cada vez que passa, o número de recursos que nos chegam, eles são insuficientes para contemplar todos os problemas que parece que aumentam dia a dia, né? Os problemas sociais também avançam, Emília, são outros. Mas eu acho que os recursos não são mínimos, não são pequenos. O que torna esses recursos que eles se tornem pequenos é que não há prevenção na cidade. Pois é. Sabe? A saúde, não existe saúde preventiva na cidade. Mas aí, completando a minha fala, Luiz, eu penso assim, que a forma de administrá-los, talvez, então, não condiz com aquilo que a gente receba. E eu penso que a melhor forma de administrar um recurso, né, é dentro da nossa casa. Eu não sei se vocês administram a questão financeira, mas lá em casa sempre foi assim, tá? Então, a gente recebe X. A gente tem isso com prioridade, tem isso, tem aquilo outro. Nunca foi meu esposo, ou meus filhos, ou eu mesma quem decidiu o que nós vamos usar. Nós temos isso para gastar e nós temos isso de demanda. Então, a gente senta e vê o que é possível de fazer. É claro que vai ter partes que vão ficar descontentes, mas com aquilo que se tem, a gente pega e organiza de forma que é possível fazer, né? Porque é claro que a gente quer uma sociedade melhor, quer que a sociedade avance, mas tudo também tem que ser pensado dentro das condições reais. E eu penso que o primeiro passo é o diálogo. O primeiro passo para uma boa administração realmente tem que sentar realmente com os representantes dessa sociedade, não é só o legislativo. Nós fomos eleitos pelo povo, mas não é um cheque em branco que o povo nos deu para a gente poder, então, fazer do jeito que a gente quer, falar aquilo que a gente quer, né? Não é bem assim. Na verdade, ela precisa sentar com representantes da comunidade e ver o que abrir realmente, né? A gente tem que ser transparente, né? E abrir o que se tem e o que é possível ser feito. Eu penso que esse é o primeiro passo a ser tomado. Agora é um diálogo que tem que estar baseado nessa questão da transparência, né? E ter uma disposição de todos os lados, assim, porque se fica também uma resistência de abrir para a gente o que de fato está acontecendo e a gente poder e a gente ter uma dificuldade de acompanhar a gestão orçamentária, fica complicado a gente fazer algumas defesas aqui na casa também. Por isso que eu espero muito que a gente melhore essa convivência aí. E até porque não é uma questão só de querer ou gostar. É porque a legislação estabelece. O formato das políticas públicas hoje no nosso país, elas prezam por esse controle. Então, não é uma questão só de eu querer ou da chefe do executivo querer ou não. Está colocado, a gente tem que cumprir isso. E aí, de fato, os recursos nunca vão ser suficientes para tudo, mas se a gente consegue estabelecer essa coisa do controle social, dos canais de participação, da Câmara tendo mais acesso à informação, a gente contribui com isso também, né? E se a gente puder falar assim, olha, não, vamos investir mais na prevenção, como Luísa coloca, se a gente tem essa ideia do que a gente tem, o que é possível, estabelecer as linhas prioritárias, o problema é que até então, nessa cidade, as prioridades elas não são estabelecidas com a população. Elas são, muitas vezes, assim, seja a questão do onde vai ser asfaltado ou não, é muito fruto dessa relação de alguns vereadores com o chefe do executivo. Não é uma discussão que se faz com a população. Você não tem esses canais, não tem um orçamento participativo ou coisa que o valha. Muitos conselhos são só figurativos e protocolares. Na lei prevê a existência do Conselho da Mulher, por exemplo, que é uma temática que está aqui na mesa. E essa gestão que nós estamos acabando, ela não retomou o funcionamento do Conselho, que para mim é um lugar fundamental, mas não é o único, mas é fundamental para discutir com a representatividade das várias mulheres dessa cidade como é que esse recurso vai ser executado, quais são as prioridades, é a saúde primeiro, vai ser a questão da creche. A questão da creche também não é só uma coisa aleatória. O Plano Nacional de Educação, dentre outros marcos legais, estabelecem um processo da gente universalizar as creches. Qual que é o plano que o município tem? Porque a gente sabe que o município não vai dar conta sozinho, né? Ele vai ampliar o convênio com as creches do terceiro setor, ele vai construir mais, mas quando a gente não tem nada em mãos, como é que a gente vai fazer alguma defesa ou discutir com a cidade? Então, a gente vai ter que lançar a mão mesmo disso e ser muito veemente com a chefe do executivo que essas coisas têm que acontecer, porque não é uma vontade nossa ou dela.
é como a política pública se estabelece nesse país ou como está desenhada e que a gente tem que fazer acontecer. Então, eu acho que é tudo isso mesmo, é o diálogo baseado em transparência, no acesso à informação, da gente saber o que tem para executar, qual que é o recurso, que não dá para ser para todo mundo e para tudo, mas que não pode ser uma decisão só de gabinete ou só com quem é amigo da prefeita. Tem que ser com a cidade inteira, usando os mecanismos que são para isso, que é controle social, os conselhos, associações, conferências, audiências, assim. Eu acho que a legislação nos dá aí um leque para isso acontecer. A gente tem que fazer isso virar uma verdade, né? Virar uma realidade na cidade. Eu acho que caminhos tem. Estamos num momento difícil enquanto país, enquanto município, a gente sabe disso, nós não somos inocentes, mas que é possível fazer mais do que está acontecendo. Eu acho que uma coisa bacana também, só complementando, é uma forma de mensurar esses avanços. A gente não tem interno, né, esses indicadores internos, porque eu acho que mais que os indicadores externos, os indicadores internos, eles nos estimulam a ter uma meta. Poxa, nós não tínhamos isso, mas agora a gente já tem isso. Por exemplo, em 2013, a gente pegou a administração, né, com uma ausência de coleta de lixo domiciliar. Eu me lembro disso, né? O Santa Luzia enfrentava um caos na ausência, né, por problemas da gestão passada, de ausência de coleta de lixo domiciliar. Então, assim, hoje a gente tem outros tipos de problemas, porque os problemas não param. A sociedade é dinâmica e os problemas vão aumentar, ampliar. Para você estimular uma população, uma sociedade, o funcionalismo público, a Câmara Municipal, a continuar trabalhando, é necessário mostrar também os resultados. A gente avançou nisso. A gente precisa avançar naquilo. Surgiu mais problemas em relação a isso. Antes nós priorizamos isso aqui, mas agora a gente tem que despriorizar isso aqui, priorizar isso aqui para emergencial, né? Só que a questão da transparência realmente é tudo. A gente tem que abrir para empoderar essa população com as informações, para fazer essa população caminhar conjunto, caminhar conosco aqui. Na verdade, a gente procura, olha para você ver o que nós estamos cobrando para a mulher, o básico, o que é de direito dela. Né? Mas isso tudo a gente não pensa também que ela precisa de um lazer, né? Que ela precisa de uma cultura, que ela precisa também de ter uma vida social, né? Até para ela ter uma saúde boa.